Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Empowering English Club. Essa é a lição 3 do módulo 3. E hoje faremos o estudo da transcrição de um vídeo cujo título é Managing Stress. É um vídeo muito legal, super ilustrado, ilustrações ricas, que vão ajudar bastante na compreensão do contexto, do conteúdo desse vídeo. E lembrando sempre que as nossas aulas são criadas com base no estudo das transcrições de vídeos, com vários assuntos normalmente relacionados a desenvolvimento pessoal. Mas o foco sempre é o inglês, ok? A grande vantagem é que você aprende inglês através de assuntos relevantes, que têm um impacto positivo na sua vida, ok? Então vamos aprender um pouco mais sobre estresse. Vamos ver de que forma o estresse é algo benéfico na nossa vida e como gerenciá-lo, ok? Vamos lá então, sem delongas, let's get down to English. Vamos ao inglês contido nessa transcrição. Watch this. One little piece of paper can have a remarkable effect. Então, assista isso, ou olhe isso, ou veja isso. Um pedacinho de papel pode ter um efeito notável. Então, ó, little piece of paper, um pedacinho de papel. Aqui podemos ter o a little piece of paper. Um pedacinho de papel pode ser a little piece of paper ou one little piece of paper. A piece of something, esse é o chunk que aparece aqui, tá? A little piece of paper. A piece of something, um pedaço de algo. A little piece of something, um pedacinho de algo. Então, o little na frente do piece transforma o piece em diminutivo. Alright? Por exemplo, a piece of news, uma notícia. Não é um pedaço ou de notícia. A questão é que temos aqui, ó, news, information e advice. News é notícia, information, obviamente, é informação, e advice é conselho. Essas três palavras são exemplos de substantivos chamados uncountable. Tanto no plural quanto no singular, elas não mudam, então não existe a new, uma notícia, ou two informations. Não, news é sempre news, information é sempre information e advice é sempre advice, que quer dizer conselho. Mas quando você for se referir a um conselho, ou uma informação, ou uma notícia, você vai usar a piece of na frente deles, tá? Então, por exemplo, CNN is releasing an important piece of news. Eu estou falando de uma notícia específica. A CNN está liberando uma notícia importante. É dessa forma que eu me refiro a uma notícia. Se eu fosse dizer a CNN is releasing some important news, aí o some acompanha news para dar a ideia de que é mais do que uma, certo? Mas se for uma somente, você vai ter que usar a piece of na frente da palavra news. O mesmo vale para informação. Por exemplo, I need to give you a relevant piece of information. Eu preciso te dar uma informação relevante. A piece of information equivale a uma informação. Se você tiver duas informações para dar, também você vai usar o some information. I need to give you some information. Eu tenho que te dar algumas informações. A piece of advice. Advice é conselho e também é uncountable. Então, você nunca vai usar essa palavra no plural adicionando S. O advice já é em singular e plural também. Só que se você quiser dizer, eu vou te dar conselhos, você vai manter no singular como advice e vai colocar o some na frente dele. Então, I need to give you some advice.
Eu preciso te dar alguns conselhos. E eu tenho que te dar um conselho. I need to give you a piece of advice. Um conselho. Então, advice continua no singular, adicionamos a piece of na frente dele. He gave me his best piece of advice. Ele me deu o seu melhor conselho. Tá? Então, você percebe que é um conselho, eu usei o piece of na frente da palavra advice. A piece of cake, uma fatia de bolo, muito simples, né? Mas você tem que ter muito cuidado, porque existe uma expressão idiomática que é exatamente isso, ó, só que vai o verbo to be na frente. Por exemplo, this test is a piece of cake, ou learning English is a piece of cake, quer dizer, é muito fácil. Equivale à frase em inglês que diz o seguinte, it's really easy, tá? Então, se alguém falar para você, oh, this is a piece of cake, não tem nada a ver com um pedaço de bolo. Quer dizer que aquela coisa da qual se está falando é muito fácil. Então, it's a piece of cake é uma expressão idiomática que significa really easy, é muito fácil. Essa expressão equivale a é mamão com açúcar, barbadinha ou melzinho na chupeta. Remarkable, a remarkable effect é um adjetivo e significa notável, grandioso, extraordinário. Por exemplo, she achieved remarkable results. Ela obteve ou alcançou resultados notáveis. Stress is stressful, but if you understand a bit about what it is, you'll be better able to deal with it. Esse slide tem muita coisa para você aprender. Vamos lá. Estresse é estressante. Essa tá fácil, né? Mas se você entender um pouco, ó, but if you understand a bit or a little bit, quer dizer um pouquinho, about what it is, sobre o que é isso, você será, you'll be better able to, mais capaz de deal with it, lidar com isso. Stress é um substantivo e também é um verbo. Se você adicionar o sufixo full, ele se transforma em um adjetivo. E se você adicionar ed também. O que acontece? Stressful é um adjetivo referente a uma situação. Por exemplo, my job is really stressful. O meu trabalho é muito estressante. E stressed é como você se sente em relação a algo que é stressful. Então, se eu digo assim, my job is quite stressful, I feel stressed as a consequence. Então, meu trabalho é bem estressante, então eu me sinto estressada. Então, stressful é estressante e stressed é estressada. Vamos aqui ver como usar o stress como um substantivo. Stress is the cause of several diseases. Então, o estresse é a causa de várias doenças. Como adjetivo estressante, his job is quite stressful. O trabalho dele é bem estressante. Como adjetivo para como a pessoa se sente agora. Estressado, she is really stressed due to her new project. Ela está bem estressada devido, ó, due to, quer dizer, as duas palavras juntas significam devido ao her new project, ao novo projeto dela. Stress também é um verbo que significa enfatizar, frisar ou destacar. He stressed the importance of having a healthy diet and exercising to reduce stress. Essa frase ficou muito legal. Ele enfatizou a importância de ter uma dieta saudável e exercícios ou se exercitar para reduzir o estresse. I always stress that you need to expose yourself to English in every possible way. Então, eu sempre enfatizo ou eu sempre friso
ou eu sempre destaco que você, that you, need to expose yourself, precisa se expor to English, ao inglês, in every possible way, de todas as maneiras possíveis. To deal with something, lidar com alguma coisa. Esse chunk é muito importante, muito utilizado. Por exemplo, we need to learn how to deal with rejection. Precisamos aprender, we need to learn, precisamos aprender how to deal with rejection. Como lidar com a rejeição. Vamos ao próximo slide. First, though, take a few deep breaths. In fact, do that anytime you feel stressed. It helps. Though é um sinônimo de but ou although, que seria embora ou mas. Ele expressa contradição. First, though, significa mas primeiro. Take a few deep breaths. Respire fundo, take a deep breath. Você lembra da aula sobre mindfulness? Vimos essa expressão várias vezes. Respire fundo algumas vezes. Então, todo esse chunk aqui, take a few deep breaths, equivale a respire fundo algumas vezes. In fact, na verdade, do that anytime you feel stressed. Na verdade, ou in fact, também equivale ao actually, né? Do that anytime. Faça isso toda vez you feel stressed, que se sentir estressado, stressed, estressado. It helps, isso ajuda. Though, apesar de, embora ou mas. Como eu expliquei, é uma conjunção que expressa contradição. Take a deep breath. Esse é fácil, você já viu várias vezes. Respire fundo, take a deep breath. Respire fundo. Whenever you feel stressed. Whenever já apareceu anteriormente várias vezes, você já está familiarizado com ele, significa sempre que ou toda vez que. Então, whenever you feel stressed, sempre que você se sentir estressado, take a deep breath, respire fundo, and think of the word relax. E pense na palavra relaxe. In fact, sinônimo de actually, que não é atualmente, já expliquei isso anteriormente, caso você não lembre, ele é um falso cognato que parece atualmente, mas não é. Ele significa na verdade ou na realidade. Por exemplo, he seems honest. But in fact, he is quite corrupt. Então, ele parece honesto, mas na verdade ou na realidade, ele é bem corrupto. Quite corrupt. Stress is a survival mechanism. O estresse é um mecanismo de sobrevivência. When danger appears, quando o perigo aparece, it can get you out of trouble quickly. Ele pode tirar você do perigo ou da confusão ou do problema rapidamente. A survival mechanism é um mecanismo de sobrevivência. Preste muita atenção na pronúncia que é mechanism. Mechanism. Fear and stress, as emoções das quais falamos na aula anterior. Fear and stress are survival mechanisms. O medo e o estresse são mecanismos de sobrevivência. To get out of trouble quickly. Olha que chunk legal aqui, Se livrar do problema ou da confusão rapidamente. Lembrando que trouble pode ser problema, confusão ou dificuldade, tá? E quickly é o advérbio formado pela adição do li ao adjetivo quick. Então, quick, quickly. To get out of trouble quickly, se livrar do problema ou se livrar da confusão rapidamente. I'll tell you how to get out of trouble quickly. Eu vou te contar como fazer, né? How to get out of trouble,
como se livrar do problema ou da confusão ou da dificuldade rapidamente, quickly. She doesn't know how to get out of trouble quickly and easily. Ela não sabe, ó, she doesn't know, o auxiliar doesn't transforma o know em negativo, ela não sabe como se livrar, ó, how to get out of trouble, como se livrar da confusão ou do problema ou da dificuldade rapidamente e facilmente. Quick, quickly, então rápido, rapidamente. And easy, fácil, easily, facilmente. Mais um advérbio aqui. Appear, muito fácil, né? É muito parecido com aparecer. Temos uma frase bem famosa do Tony Robbins, onde ele fala o seguinte, ó. When you are grateful, fear disappears and abundance appears. Quando você está grato ou você é grato, o medo desaparece e a abundância aparece. Então, se você quer formar a palavra contrária de appear, simplesmente adicione o prefixo des, que torna a palavra appear o significado oposto dela. Então, appear, disappear, desaparecer. Your body crashes up the gears and throws all its resources into getting you moving. Seu corpo bate as engrenagens, dá um tilt no seu corpo, and throws all its resources e joga todos os seus recursos into getting you moving, para fazer você se mexer. Então, quando você entra num estado de estresse, o seu corpo joga todos os recursos, adrenalina, os hormônios, para fazer você se mexer. To get you moving. To crash é bater ou colidir. Então, a car crash, uma batida de carro. A plane crash, uma queda de avião. To crash into something. Por exemplo, the plane crashed into the mountain. I was terrified that the plane would crash. Eu estava apavorada que o avião iria bater ou colidir. A truck went out of control. Então, um caminhão went out of control, se descontrolou, and crashed into the back of a bus. E bateu ou colidiu na traseira de um ônibus. To crash something into something. He crashed his car into a wall. Ele bateu ou colidiu o carro dele em uma parede. Temos uma slang ou gíria que diz o seguinte, ó. To sleep or to stay at a place temporarily, que equivale a dormir ou ficar em algum lugar temporariamente. I was so tired after work, I crashed on the sofa. Eu estava tão cansada após o trabalho que eu desmaiei no sofá. Literalmente, eu estava demolida, moída, que eu desmaiei no sofá. I crashed on the sofa. Your heart pumps furiously. O seu coração bombeia furiosamente. To increase blood pressure. Para aumentar a pressão do sangue. Glucose is sent to the muscles. Glucose é enviada para os músculos as a fuel injection, como uma injeção de combustível. And you become totally focused. E você se torna totalmente focado on what psychologists call, no que os psicólogos chamam fight or flight, bater ou correr. A situação de ou você fica e resolve a situação, ou você sai correndo. To be sent, ser enviado. Mandela was sent to jail in 1962. O Mandela foi enviado para a prisão em 1962. 1962. I was sent here to help you. Eu fui, aqui é o passado do to be, né? Eu fui
enviada aqui para te ajudar, to help you. The US Army were sent to Syria to fight the ISIS. Então, as Forças Armadas Americanas foram enviadas para a Síria para lutar contra o Estado Islâmico. Fight or flight é uma expressão idiomática que significa bater ou correr, ficar e enfrentar a situação ou se mandar fugir. The thing is, a questão é, this emergency state is only meant to last. Então, esse estado de emergência é só destinado a durar just long enough, só o tempo suficiente to get you out of danger, para tirar você do perigo. To be meant to last é para durar. O last, além de ele ser a palavra último, ele também é o verbo durar. A regular football match is meant to last 90 minutes. Um jogo de futebol regular, a regular football match, um jogo, match, de futebol regular, is meant to last 90 minutes. É para durar, is meant to last, é para durar 90 minutes, 90 minutos. I meant to help you, que eu quero dizer que eu tinha intenção de te ajudar. Era para eu te ajudar, ou eu tive a intenção de te ajudar. She was meant to come to the party. Era para ela vir para a festa. Por algum motivo ela não veio, mas era para ela ter vindo. Então, she was meant to come to the party equivale a era para ela ter vindo para a festa. To last long enough, durar por um tempo suficiente. This lesson is meant to last long enough to help you learn 100 sentences. Então, essa lição, essa aula é para durar, is meant to last, é para durar long enough, o suficiente ou o tempo suficiente, to help you learn, para te ajudar a aprender 100 sentences, 100 frases. To get you out of danger, para tirar você do perigo ou da confusão. I'm going to do whatever is needed to get you out of danger. Eu vou fazer tudo que for necessário ou qualquer coisa que for necessária para te tirar do perigo. To get you out of danger. Tudo isso aqui, to get you out of, quer dizer para te tirar da, no caso aqui, perigo, danger. But here in the 21st century, mas aqui no século 21, we stress about different things. Agora é o verbo, se preocupar, se estressar. About different things, com coisas diferentes. And for much, much longer. E por muito, muito tempo. To stress about something, se estressar com algo. Por exemplo, I'm stressed about my kids. Eu estou estressada com os meus filhos. We tend to stress about money. Nós tendemos ou temos a tendência a nos estressarmos com dinheiro. Teachers stress about students' difficulties. Então, professores se estressam com as dificuldades dos alunos. Parents stress about their children's lack of discipline. Pais, parents não é parentes, é outro cognato que parece uma coisa, mas é outra. Então, parents é pais, mãe e pai juntos. Se você quiser dizer parentes, você vai usar a palavra relatives, ok? So, parents stress about their children's lack of discipline. Os pais se estressam com a falta de disciplina, lack of discipline. Isso quer dizer falta de disciplina dos seus filhos, their children's lack of discipline. Falta de disciplina dos seus filhos. For much, much longer,
por muito, muito mais tempo. You will stay here for much, much longer. Você vai ficar aqui por muito, muito mais tempo. They were stressed for much, much longer than they expected. Eles ficaram estressados por muito, mas muito mais tempo do que eles esperavam. Than they expected. Do que eles esperavam.